Pessoal, boa noite para vocês. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo da obra Libertação, né, aqui no ciclo de estudos do Cefec, e a Esperança e Caridade. Hoje o capítulo 2 chama-se A Palestra do Instrutor. Para a gente relembrar um pouquinho o que nós vimos no capítulo anterior, ouvindo elucidações com o ministro Flacos, nós vimos o ministro falar a respeito da importância da educação que conscientiza, que renova o espírito, né? Nós vimos, gente, que vários exemplos de educação. Nós vimos o exemplo do Ruais, nós vimos o exemplo de Kardec, nós vimos o exemplo trazido por Paulo Freire, Kardec no sentido de professor Rivaio ainda, porque quando ele deu aquela definição de educação, ele ainda não era Kardec, ele era o professor Rivaio. E todas aquelas definições de educação, elas nos mostram que a importância da educação não é aquela educação que a gente, somente aquela educação que a gente se senta nos bancos escolares e faz os estudos acadêmicos, né? A educação envolve muito mais que o físico, que o intelectual, ela vai também desenvolver o nosso lado moral, a moralidade. E essa união entre o intelectual e o moral é que leva ao desenvolvimento da consciência. E hoje o nosso estudo vai ser muito baseado em torno desta questão da consciência. O instrutor Gubbio, aqui neste capítulo, ele diz que a educação, ela, para a eternidade, ela é obra de paciência para muitos séculos, né? Não é de uma encarnação que nós vamos aliar essa educação, né, a intelectual e a educação moral para desenvolver a consciência. Muitas vezes a gente leva muitos séculos para desenvolver essa educação para a espiritualidade. O ministro Flacos também, no capítulo anterior, nos falou a respeito de inferno, né, que não existe inferno, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância. Esta questão do inferno surgiu devido à questão da nossa educação, da nossa criação, e muitas vezes nós aprendemos que existe um lugar chamado inferno. E o ministro Flacos nos esclarece que não existe esse lugar. O que existem são esferas em que seres, espíritos, né, como nós, como eu, espíritos se cumpliciam, porque eles estão na mesma sintonia, certo? Eles estão no mesmo nível de evolução, na mesma sintonia como nós estamos aqui, certo? Todos nós aqui entramos nesta sala por um link. Então, nós nos sintonizamos neste link e estamos aqui estudando. Nós poderíamos estar fazendo outra coisa, em outra sintonia, certo? Se o estudo não estiver interessante, o que a gente faz? A gente sai da sala e vai fazer alguma coisa mais interessante. Mas se nós quisermos estudar, nós vamos permanecer no link, né? Então, o inferno nada mais é do que um aglomerado de espíritos. Aí ele já coloca a questão da consciência, né? De espíritos embotados na mesma falta de consciência, né? Na mesma ignorância. E lá no capítulo anterior também, o ministro Flacos nos fala, né, que houve grandes pensadores, intelectuais, cientistas. Vocês se lembram que eu falei a respeito rapidinho de Pasteur, né? E todos eles trouxeram grandes contribuições para a humanidade. Mas apenas Jesus resplandeceu. Por quê? Porque ele nos ensinou pelo exemplo. Todas aquelas pessoas importantes que nós vimos no capítulo anterior, elas foram pessoas que trouxeram algumas mudanças importantes para a humanidade. Mas essas mudanças não fizeram com que as pessoas corrigissem os seus desejos de posse, né? Esse desejo de matar as pessoas sem motivo, porque não existe motivo para a guerra, né? A guerra é uma coisa estúpida. E quantas guerras houve em nome de Deus, né? Ignorância tão grande assim.
O ministro Flacos também nos fala a respeito da questão da caridade. Lembram-se que eu até coloquei para vocês aquela balada da caridade, que a Claudinha falou que lembrou da infância dela, da primeira comunhão? Então, olha, a importância de sentir a caridade, de crer na caridade, de viver a caridade para acender raios de amor em nossos irmãos. Esta questão da caridade, nós vamos sempre estar falando a respeito dela nesta obra, porque ela é de muita importância para os nossos estudos. Bom, quando o ministro Flacos terminou de fazer a sua explanação, né, que ele terminou de fazer o seu discurso, todos estavam tocados de grande emoção naquele instante, e Gúbio, que seria o instrutor de André Luiz neste livro, nesta obra, ele se chega ainda muito emocionado para André Luiz e Eloy, porque serão os dois que irão acompanhar Gúbio, né? Foram aceitos para acompanhar Gúbio nesta missão. E ele se chega ainda muito, muito emocionado para Eloy e André Luiz e diz, né, que para muitas criaturas é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, esta arregimentação é lógica e natural. Tá? Então, quem estiver com o livro na mão, está na página 27, certo? Então, olha só, gente, a importância disso aqui, desse comentário do Gúbio, né, do instrutor Gúbio, ele nos mostra, né, que a gente pode refletir a respeito dessa fala dele, que na região, né, que esses espíritos que se arregimentam, né, nessas regiões aí, eles não conhecem uma esfera mais elevada, que é a esfera carnal. Tá? Então, nós vamos nos assim, entranhar bastante nessa questão hoje de esfera carnal e esfera espiritual. Vamos prestar atenção nisso aí. Estes espíritos que se arregimentam nessas esferas, né, perversas, nesses lugares onde há muita perversidade, eles estão emaranhados em forças de padrão de baixa vibração, certo? Eles estão muito ignorantes ainda, eles não conseguem imaginar a beleza de uma vida superior, de uma vida melhor. E neste momento em que eles estão lá, arregimentados, né? Porque olha só, é uma arregimentação, é difícil entender essa arregimentação que lá no capítulo anterior o ministro Flacos chama, né, que ele diz que não é inferno, que são esferas obscuras. E nessas esferas obscuras, nesses locais onde eles se arregimentam, né, eles, como nós, eles se arregimentam, eles são humilhados, eles são desprezados, eles são tratados com impiedade por gênios do mal, por pessoas, por seres, né, por espíritos, que talvez sejam mais adiantados intelectualmente, mas moralmente, não. E aí, eles se sentem muito infelizes, eles se acumpliciam, eles se associam nestes ambientes, eles se tornam cúmplices neste ambiente, porque eles sentem vergonha de si mesmos, sabe? É como, por exemplo, eu cometo um erro, um ato que eu sei que é errado, e eu tenho muito medo que aquele ato se torne público. Eu tenho vergonha daquela maneira como eu agi. Por quê? Mesmo que eu não tenha, neste caso aqui, né, despertado a consciência para o mal que eu pratiquei, eu sei que eu pratiquei o mal, porque a consciência, gente, não mente. A consciência, ela está implícita no ser humano, certo? E aí, André Luiz, o nosso estudo vai se basear em torno de duas questões. Uma questão que o André Luiz levanta e uma questão que o Eloy levanta. André Luiz levanta a questão, assim, com que finalidade essas legiões retardadas se mancomunam além da morte? Afinal, são espíritos. Não seria melhor o trabalho edificante, o estudo nobre, na elevada aspiração de galgar a sabedoria edificante?
Olha quanta pergunta o André Luiz faz ao mesmo tempo, e parece a Rita. Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Isso está lá na página 29, a pergunta que ele faz. Ele faz um monte de perguntas ao mesmo tempo, né? Ele chega para o instrutor dele já assim, né, lotado de questionamento. Né? Então, com que finalidade? Eles sabem que eles são espíritos, será que eles não entendem que agora eles são espíritos? Será que eles não entendem que eles perderam o corpo físico e que agora eles precisam desenvolver o conhecimento, estudar, né? Ser melhores, deixar para trás o que aconteceu? E Gúbio, o instrutor, com a maior paciência, que é característica, né, dos espíritos mais elevados, explica para o André que não é o fato de a gente passar para o outro lado, né, que a nossa consciência vai se abrir. Não é o fato da gente desencarnar que a gente vai virar santo, que nós vamos deixar de ser quem somos. Gente, isso nunca vai acontecer. Nós vamos sair daqui do plano material e vamos entrar no plano espiritual do mesmo jeito. Nós vamos nos ver desta maneira. Eu vou chegar lá com certeza usando óculos. Eu não vou tirar meus óculos porque eu não enxergo sem óculos, né? E isto até que eu desperte a minha consciência de que lá, isso aqui já não é mais necessário para mim, certo? Estes óculos são necessários para o meu corpo físico, eles não são necessários para o meu espírito, certo? Porém, no momento em que nós saímos da vida carnal, né, do plano material, e nós adentramos no plano espiritual, nós ainda vamos antes de desenvolver essa consciência, né, se nós não tivermos essa consciência, ou se nós tivermos a consciência muito pesada, nós vamos nos ver dentro desse mesmo molde em que nós estamos, certo? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos procurar estar junto daquelas pessoas que pensam como a gente, certo? Da mesma maneira que nós, hoje, entramos aqui por este link, né? Nós nos sintonizamos nessa sala de estudos por este link, nós estamos sintonizados aqui, nós, num plano espiritual, também vamos nos sintonizar com gente que está querendo a mesma coisa. Então, aqui nós queremos estudar, mas se nós estivéssemos planejando assaltar um banco, né, que a Polícia Civil não nos ouça, mas se nós estivéssemos planejando assaltar um banco, nós iríamos estar sintonizados com pessoas que tenham a mesma intenção. É simples assim, parece uma coisa, um raciocínio muito elaborado, mas não é. Né? Nós nos associamos com aqueles que pensam e que sentem como a gente, porque é até uma desculpa que o nosso espírito utiliza para não encarar a realidade, para não ver a verdade da nossa existência. Continuando aqui, nós temos, olha, um velho ditado, me lembrei da Soninha, porque o Eduardo disse uma coisa interessante, os estudos estão se complementando, né? Então, tem um ditado popular que diz assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? No plano material, esse ditado é muito comum e até a gente acha que isso aí é verdade mesmo, porque se eu ando com pessoas que bebem, né? Se eu não beber, eu vou acabar ficando desligado daquele grupo. Se eu não tiver o hábito de estudo, eu não vou conseguir ficar perto de quem estuda. Eu vou você só estuda, sabe? Muito comum isso, as pessoas falam muito isso, né? Ai, você estuda demais, você lê muito, como é que você dá conta? Mas por quê? Porque não se acostumaram, não são, né? Pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam de estudar. Então, aqui no nosso plano material, é mais ou menos assim. Porém, houve uma reinterpretação, há várias reinterpretações desse ditado popular, né? Que olha só, gente, essa imagem eu achei meio forte, mas é uma imagem bonita até, né? E ela diz assim, diga-me o que tu pensas e eu te direi com quem andas, né? Então, o nosso pensamento, ele vai atrair a companhia da gente. Olha só, nós vemos nessa imagem aqui, um irmão, onde eles estão? Num bar, não é? E quem está com ele? Quem gosta de beber,
né? As pessoas que gostam de beber vão para o bar, quem gosta de estudar vai para a escola, quem gosta de rezar vai para a igreja, e assim por diante. Não que a gente vai ficar só nesses lugares, né? Claro que nossa vida social é intensa e a gente vai acabar frequentando vários lugares. Porém, se você vai a uma festa, agora nós estamos chegando ao final do ano, vai ser muito comum, nós vamos a festas e eu não bebo. Eu acabo ficando numa mesinha mais separadinha, longe do pessoal que bebe. E é muito interessante que eu observo isso, né? A gente sintoniza, a gente vai se sintonizando com aqueles que são parecidos com a gente. Hoje em dia, nos restaurantes, vocês veem tem área de fumante, né? Olha, isso é uma evolução, né? Porque quem não gosta de cigarro, quem não fuma, quem tem alergia, ela não vai querer ficar naquele mesmo ambiente, né? Porque a gente sabe que aquelas emanações do cigarro são tóxicas, nos fazem mal. Então, gente, aqui nós vemos que a importância do nosso pensamento, né? Porque o nosso pensamento, ele está bem guardadinho aqui dentro do nosso cérebro, né? Que é o órgão, né? Mas nós temos a nossa mente, que produz os pensamentos, e os pensamentos estão bem guardadinhos aqui dentro da gente. Mas, para Deus, esses pensamentos são claros como água, né? A espiritualidade maior enxerga nossos pensamentos, né? Bom, seguindo, nós temos aqui, eu trouxe para a gente uma definição do que é consciência. Olha só, a atuação espírita solicita coerência da prática com o conhecimento, levando a palavra consciência. Então, olha só, a atuação espírita, né, se você agir como espírita, na sua atuação enquanto espírita, você tem que estar coerente, né, com o conhecimento e com a prática. Então, olha só, você vai agir, você vai praticar, você vai aprender, você vai aliar o intelectual com a ação, né, que seria aí nossa evolução moral, e isso vai levar ao desenvolvimento da nossa consciência. Por definição, a palavra indica a faculdade de a razão, de o raciocínio, julgar os próprios atos. Então, nós sabemos, o nosso raciocínio vai despertando com o conhecimento intelectual, nós vamos, né, atingindo um grau de raciocínio melhor, e aí nós vamos conseguir julgar os nossos próprios atos, nós vamos conseguir observar que nossas atitudes estão coerentes ou não, estão certas ou erradas, né? A questão moral do certo e do errado. A consciência ainda, olha, é a percepção do que se passa em nós, e isso vai nos levar, olha, ao autoconhecimento. Sinceridade, gente, a consciência não mente, a consciência não adianta. Ela não mente. Essa questão que foi colocada aqui, né, a percepção do que se passa em nós, é muito o vigiar. A gente vai percebendo o que acontece com a gente e vai se vigiando, vai se observando, vai prestando atenção. Olha, nossa, eu pensei isso, credo, sai para lá pensamento, né? Às vezes, quando a gente está fazendo algum serviço mais manual, aquele serviço mais mecânico, vem muitos pensamentos na cabeça da gente, né? E você está lá, às vezes, lavando louça, ou limpando a casa, passando o aspirador, aí vem, né? A cabecinha começa a encher de pensamentos. Sabe o que a gente pode fazer? Quando a gente começa a perceber, né, pela nossa razão, né, quando nós desenvolvemos a razão, nós desenvolvemos o conhecimento de que é importante estar sintonizado, né, pelo pensamento com algo melhor, canta uma música, sabe? Começa a cantar uma musiquinha lá, né? Tem tanta música bonita para a gente cantar, né? E se você não sabe cantar, muda a estação, sabe? Muda a sintonia ali, pense em outra coisa, né? Eu gosto de cantar, sabe? Fico cantando musiquinha assim de que eu estou trabalhando, né? De que eu estou ali dando o suor ali para deixar minha casa arrumadinha, ou então fazer alguma coisa melhor. E continua aqui, o que é consciência? Cuidado com que se faz alguma coisa, com que se executa um trabalho. Isso é consciência. Olha, se eu sou professora, eu vou ter o cuidado com que eu faço o meu trabalho.
né? Como é que eu estou executando o meu trabalho para fazê-lo bem? Né? Não é fazer de qualquer jeito, é fazer pensando que o meu trabalho é importante para alguém. E aí, nós temos uma definição aqui de Kardec a respeito da consciência. Ele diz assim: a importância da vida presente, esta vida tão triste, tão curta, tão efêmera, quer dizer, passageira, ela se apaga para o espírito, né, para ele, ante o esplendor do futuro infinito que se lhe desdobra às vistas. Então, olha o que acontece. Quando a gente desenvolve a consciência, a importância desta vida vai se apagando para o ser, para o espírito, porque ele vai se abrindo para uma vida maior, né? Para algo, é como se tirasse assim, um véu diante dos nossos olhos, de diante dos nossos olhos. A consciência natural e lógica, a consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar o homem, um presente fugidio a um porvir duradouro. Olha só, a consequência, isso é consequência. Quando você pensa que essa vida é tão passageira, é tão efêmera, tão passageira, e que existe uma vida maior, que existe um porvir maravilhoso à sua frente, que nós estamos apenas numa passagem, num aprendizado aqui, a consequência disto é que a gente sacrifica alguns prazeres, que na verdade são prazeres fugazes, sabe? São prazeres momentâneos. Mas quando a gente não desenvolveu ainda essa consciência, a gente não sacrificaria, né? Então, olha só, o homem, a consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar o homem, um presente fugidio, a um porvir duradouro, ao passo que antes ele tudo sacrificava ao presente. Então, quando a gente percebe que existe uma vida maior do que esta vida que nós estamos aqui, do que este momento que nós estamos vivendo, quando a gente desenvolve essa consciência, nós sacrificamos prazeres fugazes para que a gente aproveite mais lá na frente, certo? Então, vou colocar um exemplo aqui bem simples para a gente. Por exemplo, a gente sabe que fumar faz mal. E aí, o que acontece? É um prazer momentâneo. E eu sei que se eu continuar fumando, eu vou, ali na frente, perder alguns dias, né? Eu vou perder alguns dias da minha existência, porque eu vou prejudicando esse corpo aqui, né? Esse avatar. Mas, quando eu sei desta vida maior que se apresenta para a gente, eu deixo esse pequeno prazer de lado para eu poder viver mais um dia, né? E mais um dia de aprendizado, ter mais um dia de aprendizado. Eu, então, estou sacrificando, né, no presente, um prazer em prol de algo maior. Quando a gente não tem consciência disso, a gente não sacrifica. Então, continuando aqui, nós temos a questão o Gubbio, né, o instrutor Gubbio continua falando com os dois lá, que a nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. Esqueci de fechar aspas aqui, mas olha só, gente, é como se a nossa mente fosse uma balança, tá? É como se a gente estivesse assim numa balança e uma hora ela pende para um lado, outra hora ela pende para o outro lado. E esta balança, esse pender, esse nosso pender para um lado ou para o outro, que vai nos servir de aprendizado. A gente tem que entender que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, sabe? Se as coisas deram certo, né, da maneira como eu esperava, é um aprendizado. Se não saíram da maneira como eu esperava, é um aprendizado também. Então, tudo é aprendizado, tá? As pessoas que têm mais consciência, né, que estão mais, assim, ligadas nas situações, nessa situação corriqueira que nós vivemos, ela vai aprendendo com o erro do outro. O erro que eu digo assim, o engano do outro, né? Ela vai aprendendo, ela vai vendo assim, olha, isso não deu certo para a pessoa, então eu não vou fazer também, né? Vai que eu faça e não dá certo para mim também, olha só, né?
essa questão que Gubbio coloca, que a mente da gente é uma entidade, é como se fosse um ser à parte, né? Colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento, ele quer mostrar para os seus dois tutelados e para nós também que muitas vezes nós nos deixamos com mais facilidade arrastar pelas paixões inferiores do que por sublimar nosso espírito, em pensar em coisas melhores, em coisas que estão mais para o alto, certo? Nós nos deixamos arrastar mais para as coisas do mundo, né? Para as paixões da comida, da bebida, do sexo desregrado. É muito mais fácil, certo? Ele, mais uma vez, tem aquela questão dele perguntar para o André Luiz assim, quantas vezes vocês, encarnado, você pensou na elevação do seu espírito? Era muito mais fácil se arrastar para as paixões inferiores, certo? E aí, gente, é que tá. Nós precisamos estar observando isso, por isso eu trouxe essa questão aqui, que eu achei muito bonita, essas cores. A Rita, esses dias, falou de cores para a gente, né? E eu trouxe para a gente observar esses centros de força, que no capítulo ele cita com mais detalhes, mas eu não trouxe muito detalhe, porque com certeza vocês já leram o capítulo, somente para ilustrar. A questão aqui dos centros de força. O centro coronário é a nossa mente, né? Aqui no coronário, nós recebemos as energias que vêm do mais alto, aqui na nossa mente, não é no cérebro, gente. A mente da gente, ela é o abstrato, o cérebro é o concreto, né? A mente cria o pensamento e o cérebro vai criando a imagem, que vai gerando o sentimento, que leva à ação. A mente é responsável pelos pensamentos. Então, quando nós recebemos as energias do mais alto, né, esses pensamentos, essas energias que vêm do mais alto, nós controlamos as nossas experiências, as nossas vivências, nós controlamos. Deixa eu voltar aqui. Nós controlamos o funcionamento do nosso corpo. Olha que coisa interessante. Como o pensamento é importante, né? Como ele ajuda a gente a controlar até mesmo o funcionamento do nosso corpo, tá? Depois tem aqui o centro de força, né? O frontal, que é o centro de força que se localiza aqui entre os dois olhos aqui, né? Os nossos olhos. Esse centro de força, ele é responsável por produzir os nossos pensamentos, que podem ser benéficos, né, ou não. Basicamente, esse centro de força, ele nos capacita para o nosso autoconhecimento. A gente, prestando atenção nos nossos pensamentos, nas energias que nós recebemos do mais alto, né? E nos nossos pensamentos, nós vamos nos encaminhar para um autoconhecimento, e esse autoconhecimento vai nos ajudar a desenvolver a nossa consciência. Depois tem outro centro de força ali, o laríngeo, que comanda essas regiões aqui da fala, do ouvido, e, enfim, olha que centro interessante, porque esse centro, ele vai transmitir os nossos conteúdos internos, né? O que nós falamos, a importância do nosso falar, do nosso ouvir, do nosso expressar. Ele vai transmitir os nossos sentimentos de medo, de raiva, de rancor, né? De ódio, né? E isso tudo, prestem atenção, né? Como é que é interessante, isso tudo com aquelas energias que vêm do mais alto, que nós recebemos aqui, que nós captamos pela nossa mente e que nós deixamos adentrar pelo nosso veículo carnal. E depois o centro de força cardíaco, ele representa, né, representaria para nós assim, o poder da emoção, da esperança, da confiança, da aceitação, da entrega. O esplênico, que está localizado aqui, no cardíaco, nós ainda temos aquela questão de como o coração funciona como uma bomba, né? Não que o centro de força cardíaco seja só o coração, né? Ele abrange toda aquela região dos pulmões e tal.
a Claudinha, que é médica, o pessoal aí que for médico pode depois explicar melhor para a gente. Mas o coração funciona como uma bomba, né? E levando, né, o sangue para as outras regiões do nosso corpo, os outros lugares, né? As outras regiões do nosso corpo físico. O centro de força esplênico é localizado na região do baço e é importante pela circulação sanguínea, ele vai irrigar toda a nosso corpo, né, nossa figura física, né, esse corpo físico. Inclusive, vai levar energias lá, né, vai receber energias do mais alto e vai levar energias para lá também. Agora, existem esses dois centros de energia aqui, esses centros de força, que nós muitas vezes perdemos muito boas oportunidade, porque nos deixamos arrastar por eles, que são o gástrico e o genésico. O centro de força gástrico, ele diz respeito ao nosso apetite, né, a tudo aquilo que nós digerimos, mas não são só alimentos, nós digerimos sentimentos, pensamentos, né, emoções. Então, como é que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu engoli um sapo hoje de um tamanho, e a gente fica sufocado, porque, olha, nós somos um todo, não é algo, não é somente uma parte do nosso ser que é atingida, né? É todo o nosso ser que se torna vítima desses nossos pensamentos, dessas nossas emoções e do que nos vem de fora, da maneira como nós recebemos o que nos vem, né? Então, a gente prejudica muito esse centro de força, né? Pela alimentação desregrada, por bebidas desregradas, né? Por, como que eu vou dizer assim, aceitando pensamentos que nos vêm, aceitando emoções, pensamentos que nos chegam, causando até doença, sabe? Porque, olha, que interessante, foi dito anteriormente, que esses centros de força, né, eles faz com que a gente adoeça ou não, sabe? Então, nós precisamos cuidar, né, dessa energia que nos cerca. Nós estamos cercados por energia, né, por força, e nós devemos procurar nos sintonizar com a força melhor, né, captar as melhores forças para que o nosso corpo seja beneficiado também. E aí vem a questão aí do centro de força genésico, que é responsável pela energização dos órgãos sexuais. E muitas vezes esses órgãos, esse centro de força genésico, ele é utilizado pelos nossos irmãos menos esclarecidos para nos convencer a agir, né, a usar essas forças, não para o nosso crescimento, mas para o nosso sofrimento, né, infelizmente. E o instrutor Gúbio diz para André isso, ele quis dizer para André isso, quantas vezes ele se deixou arrastar pelas paixões, né, por esses centros de força gástrico e genésico, deixando de lado o coronário e o frontal, ou seja, deixando de lado essa energia que vem do mais alto, né, não se apossando dessa energia do mais alto, e sim gastando essa energia que nos vem, né, com paixões passageiras, com elementos que são fugidios, são fugazes, prazeres fugazes. Então a gente precisa prestar muita atenção nessas coisas. É pouco, mas é muito, sabe? A gente fala assim, é pouca coisa para prestar atenção, mas é muito para a nossa evolução. E o Eloy, essa é outra questão que é muito interessante dentro do estudo, é que Eloy, o companheiro de André, consternado, ele ficou muito abalado com aquela questão toda, né, de saber que existiam cidades inteiras com espíritos, né, com seres mancomunados no mal, né, associados para praticar o mal. E ele pergunta para Gúbio assim, e por que permite Deus semelhante irregularidade? Não bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Então ele ficou muito abalado com aquilo e ele queria entender. E Gúbio explica para ele com as palavras do mestre, olha só, eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta
viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor. Então, se alguém quer realmente, né, se libertar, libertação, né, se libertar, haverá realmente o colóquio, a conversa redentora entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo. Tabernáculo é aquele lugar mais recôndito, mais escondido. E vamos deixar assim o coração, né, entendendo assim que a nossa mente, a nossa consciência, tá, é esse lugar mais escondidinho que nós temos dentro de nós, e a sublimação das potências que integram a nossa mente é a única via de acesso para as esferas superiores, certo? Então, olha só, a nossa mente, vou colocar essas palavras de André Luiz de uma forma assim, que deu para eu entender melhor. A nossa mente, ela é um lugar escondidinho, sabe? É algo que somente a gente tem acesso. E sublimar a nossa mente, elevar a nossa mente ao mais alto, certo? As potências, né, que integram o mais alto é a única estrada para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ascender ao mais alto, certo? Então, nós precisamos disso, nós necessitamos. E aqui eu coloquei a referência, né, para vocês, né? Na Bíblia, né, eis que estou à porta e bato, está em Apocalipse 3:20, e essa citação está na página 38 do livro que a gente está estudando. Bom, e Gúbio continua: não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou, ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Além disto, é necessário reconhecer que, se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Então vamos lá. Rubio respondendo aqui ao questionamento de Eloy, por que, né, que não há aí uma intervenção divina para se acabar com essas aglomerações, com esses lugares. E além de Gúbio ter dito para ele, né, das palavras do mestre, que o mestre está à porta e bate, e que a gente é que tem que abrir essa porta, ele ainda explica mais, ele diz assim: a gente não sabe que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará no fundo do abismo que preferiu. Então, olha só, nós, nesta existência, nós estamos dando continuidade a uma existência anterior. Nesta existência aqui, nós já temos alguma evolução que nós não tínhamos na nossa encarnação anterior. Nós não sabemos ainda, mas depois que desencarnarmos, né, que sairmos daqui desta existência, à medida que a nossa consciência for se abrindo, nós vamos tendo consciência do quanto nós já desenvolvemos. Mas o que acontece neste instante da nossa vivência? Nós estamos construindo aqui, ou um trono para a gente se sentar, né? Ou então cavando um buraco bem grande onde a gente vai se enfiar. Então é preciso prestar atenção, é isso que Gúbio diz aqui para o Eloy. Além disso, é necessário reconhecer que, se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos temporariamente, afastados de sua obra. Então, olha só, gente, o diamante é um carvão, né? É uma pedra bruta. E aí, quando o ourives quer transformar esse diamante, né, esse carvão, né, numa pedra bem bonita, bem brilhante, o que ele faz? Ele vai limando, ele vai lixando aquele carvão, né, para que aquele negrume deixe espaço para a luz que está ali dentro, né, a luz da pedra, vir à tona. E assim, o Senhor do Universo faz com a gente também. Ele vai aprimorando o nosso caráter, usando corações endurecidos, igual o nosso coração mesmo. Se o nosso coração estiver endurecido, o que nós precisamos? De uma lima mais forte, de uma lixa mais forte,
para ir lixando, certo? Porque se o ourives pegar um cinzel, por exemplo, e bater naquela pedra, ele vai quebrar. Aí ele vai danificar a pedra, ele vai perder o diamante. Né? Então, o que ele tem que fazer? Pacientemente, né? Pacientemente, ele vai lixar aquela pedra. Né? Aquela pedra vai sendo lixada com paciência, diariamente, né? Para que ela possa brilhar. E assim, o Senhor do Universo permite que pessoas, né, que seres que têm o coração mais endurecido, e ele diz que esses seres têm o coração endurecido, mas estão temporariamente afastados de sua obra. Né? Então, não é eternamente, é temporariamente. Porque todos nós, por mais endurecidos que estejamos, nós estamos também sendo lixados, né? Nós estamos, o Senhor do Universo, né, os espíritos superiores estão nos limando aí para que a gente possa fazer brilhar a nossa luz. Então, ele continua dizendo que nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Realmente, gente, né, se nós quisermos ouvir a verdade, se nós quisermos que a justiça aconteça, nós não podemos ter alguém que fique passando a mão na nossa cabeça, não. Nós precisamos de alguém que nos fale a verdade, certo? E se a pessoa ficar nos mimando, ficar nos desculpando o tempo todo, o que é que nós vamos aprender? Né? Então, é uma questão a se pensar. Aqui, eu trouxe para vocês um pensamento de Erich Fromm, né? Ele foi psicanalista, filósofo, humanista e sociólogo alemão, e eu gosto muito dessa frase dele, que ele diz assim: a grande escolha de um homem, e aquela em que ele transcende, né, é criar ou destruir, amar ou odiar. Então, olha só, gente, é interessante aqui essa questão. Por quê? Nós, como eu disse para vocês anteriormente, nós estamos, né, numa balança em que nós vamos pender ora para um lado, ora para o outro, certo? E este momento em que nós estamos vivendo é um momento de decisão, é um momento em que nós vamos decidir para que lado que nós iremos. Nós temos todos os dias, 24 horas no dia, para decidir que pensamento a gente vai acolher em nossa mente. Que tipo de pensamento a gente quer, com quem a gente quer estar sintonizado. Essa é a grande escolha do homem, certo? Então, a gente vai decidir, nós vamos criar, nós vamos destruir, nós vamos amar ou nós vamos odiar. E esta questão, ela vai pesar nossa balança, né? Nós temos que ver aí onde que nós vamos estar mais propensos, para onde nós vamos estar mais propensos. Porém, nós não podemos nos esquecer de que nesta balança é preciso que a gente desenvolva e que a gente coloque aí uma boa dose de compaixão e de caridade. Mas a caridade como entendia Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Então, gente, olha só, esta caridade, como entendia Jesus, é uma caridade que começa com a gente. Nós precisamos ser caridosos conosco mesmo. É uma questão, assim, que a gente, poucas vezes a gente para pensar quão pouco caridosos conosco mesmo somos. Nós nos cobramos muito, nós exigimos muito de nós. Quando nós cometemos um ato que a gente fala assim, eu errei, nossa, aí eu já entro naqueles estados assim, aceitando aqueles pensamentos destrutivos, certo? E não é assim. Então, lembre-se, nós precisamos, irmãos, ser caridosos conosco mesmo. Olha só, vou dar o exemplo que eu citei anteriormente para vocês. Eu estou no grupo de alcoólicos anônimos, ou eu fumo, por exemplo, e eu estou no grupo de alcoólicos anônimos há 365 dias sem beber. Aí, de repente, eu passo por uma situação muito complicada, eu passo por um momento difícil da minha vida, eu vou lá e bebo. E aí? Eu vou deixar perder os meus 365 dias?
Onde está a benevolência, a bondade para comigo mesmo? Eu tenho que ser bom para mim. Eu tenho que pensar, poxa, eu caí, eu errei, mas eu vou me levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A indulgência não é ser displicente. A indulgência é desculpar a si mesmo, não arrumar desculpas. Sabe? Não é ficar arrumando desculpinha, não. Ah, eu estava com um problema e eu fui e bebi. Não é isso, não. Sabe? É entender que eu sou um ser em estado de evolução e que eu vou errar, mas eu não preciso permanecer no erro. Eu posso voltar e começar de novo. O importante é como é que eu vou terminar essa estrada. Mas eu preciso dar um jeito aí de não ficar arrumando desculpinhas, certo? Então, a indulgência é se desculpar, não ficar arrumando desculpinhas para si mesmo. E o perdão é a coisa mais importante que a gente tem que fazer para a gente. A gente, muitas vezes, fica enfiado, enfia a cabeça da gente no balde da culpa e não olha que do lado da gente tem uma piscina de perdão, onde a gente poderia estar nadando de braçada, mergulhar, sabe, dar uma ponta lá. Tem uma piscina chamada perdão e a gente fica ali, né, enfiada no balde da culpa, certo? E aqui nós temos a questão da caridade. A doutrina espírita entende a caridade como um dever moral de todo homem e que não se resume apenas ao auxílio material. Não vou nem entrar na questão material, gente, que nós já sabemos bem disso, né? Então, se é de todo homem, é de mim também, certo? Então, a caridade é um dever moral de mim para comigo também, sabe? E, olha, eu vou até retirar isso também. Em primeiro lugar, eu tenho que ser caridosa comigo, tá? Eu tenho que ter caridade para comigo. E aí, olha só, quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a essa máxima. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, no item 2. Então, gente, olha só. Não fazer aos outros o que você não quer que faça a você. Então, olha, presta atenção. Primeiro sou eu, tá? Eu não quero passar por isso. Eu não quero. Então, eu não vou fazer o outro passar. Certo? Então, a gente tem que entender isso. A caridade começa com a gente. Certo? Errar nós vamos, cair nós vamos, cometer enganos, todo dia, torto é direito. Mas o importante é desenvolver a consciência, entender, estudar, né, para que nosso intelectual e o nosso moral possam caminhar juntos para o desenvolvimento da nossa consciência. E aí, com o desenvolvimento da nossa consciência, nós vamos entender que nós somos seres em evolução e quando nós desencarnarmos, nós seremos essas pessoas aqui mesmo. Na próxima encarnação, nós vamos dar continuidade ao que nós somos aqui, certo? E é um processo. E quando a gente fala de processo, a gente está falando de algo que não tem começo, né? Nós não sabemos quando começou, mas não sabemos também quando que vai terminar. Então, nós estamos no meio disso, nós estamos caminhando, é um processo que está se desenrolando no nosso viver. Olha, é um capítulo riquíssimo, né? Se a gente se deixar, fica aqui a noite inteira, tá? Então, pessoal, até o nosso próximo estudo e gratidão sempre, tá? Muito obrigada a vocês pela paciência e pelo carinho. Até mais.